Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, então, Uma Vida com Propósitos. Hoje, o 23º dia. Como crescemos? Efésios 4,15 diz assim, na versão A Mensagem: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4,14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Esperam numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário. Um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me, com o que você está comprometido? E eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornemo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? Segundo a Pedro 3:11. A parte de Deus é nossa parte e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo, para consumá-las uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo. Você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12, parte B e versículo 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade e a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço, cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra
não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas deste ato, né? Como nós vimos nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Imagine-se viajando de lancha num lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural. Então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12, 2, parte B, na versão NLT. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4, 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses 2:5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14, 20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos.
Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essa essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los a fazer coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, versículo 2 e versículo 3, parte A. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2, 12, parte A. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2, parte B. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar de meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Então aqui, mais uma reflexão para a gente. Como crescemos, Como nós nos crescemos, como nós crescemos, nós precisamos abandonar a imaturidade, a forma de pensar. Como ele disse aqui, o bebê, querendo ou não, ele é egoísta. Ele chora, ele quer as suas necessidades sendo, que a mãe corre lá, não quer ficar com a fralda suja, ele não quer passar fome, então ele chora, a mãe sai correndo, faz a mamadeira, vai trocar fralda, enfim. Então, nós não podemos pensar da mesma forma. Então, nós precisamos abandonar a imaturidade e precisamos buscar a maturidade, esse crescimento espiritual que somente o Espírito Santo pode nos dar. Ele vai nos dando as ferramentas, por quê? Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo, ele vai nos alertando a respeito destas coisas. E assim, ele vai nos alertando, nos mostrando, opa, não é por aí, venha por aqui. Então, que você cresça, que você seja edificado através desse estudo, que você faça uma reflexão aqui nesse capítulo, e eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra, que eles sejam edificados, Pai, através deste estudo de uma vida com propósito, que eles busquem o seu crescimento espiritual, que eles busquem o amadurecimento espiritual, que eles deixem de ser bebês na fé, bebês espirituais e sejam, Pai, adultos, maduros e que eles sejam desenvolvidos pelo Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, que você reflita com essas questões, que você faça uma meditação, uma reflexão do que você precisa mudar, em que área eu preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus. Então fica aqui
essa questão. Então, que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.